Você já olhou para sua dor e se perguntou: o que ela pode fazer por você? Pode ser a sua destruição ou sua redenção. Quando a vida parece nos arrebentar em pedaços, quando a escuridão invade nossa alma, é fácil se perder. Mas o que acontece quando encaramos de frente aquilo que mais tememos? A dor. A dor pode nos destruir ou pode nos transformar. Pode ser a chave para a nossa libertação ou a prisão que nunca conseguimos escapar. Mas para entender isso, precisamos olhar para a jornada de um homem que foi forçado a confrontar a dor em sua forma mais pura. Um homem que se tornou o gladiador da própria alma. Máximos era um homem de honra, um comandante leal e valente que guiava suas tropas com a coragem de um leão. Ele era respeitado por seus homens, admirado por seu povo e, mais importante, amava a sua família com uma devoção profunda. Mas tudo isso seria arrancado dele em um piscar de olhos. Quando o imperador que ele tanto respeitava o traiu e mandou matar sua família, Máximos não sabia o que fazer. A morte de sua esposa e filho não foi apenas um golpe físico, foi uma destruição de sua identidade. O homem que ele era deixou de existir. O que restou foi apenas um corpo sem alma, vagando por um mundo sem significado. Ele não era mais o comandante vitorioso, ele era agora um escravo, forçado a lutar pela sua sobrevivência. A dor, a traição e a perda haviam se tornado seu único companheiro. Mas o que acontece quando somos quebrados? O que acontece quando tudo o que amamos é arrancado de nossas mãos? A dor, por mais intensa que seja, não é o fim. Ela é muitas vezes o começo de uma jornada mais profunda e transformadora. Como a água que passa por um processo de purificação no fogo, a alma humana, quando confrontada com o sofrimento, tem a capacidade de se refazer, se reiniciar, se redefinir. Máximos estava prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil possível. Na arena, ele não lutava apenas pela sobrevivência física. Cada golpe que ele recebia não era apenas uma lesão no corpo, mas uma fissura na sua alma. A dor não era mais algo a ser temido. Ela era uma parte de seu processo de transformação. Ele estava sendo forjado no fogo da adversidade, e o que saía dessa fornalha era um homem novo. Mas para chegar lá, ele teria que perder tudo. Não apenas o que restava de sua vida, mas a própria essência de quem ele pensava ser. A jornada de Máximos é uma jornada de individuação, um processo descrito por Carl Jung, onde a pessoa deve integrar as diversas facetas de sua psique, inclusive as mais sombrias, a fim de alcançar a totalidade. No início, Máximos ainda não sabia disso. Ele ainda estava em busca de vingança, desejando destruir o homem que havia tirado tudo dele. Mas ao longo de sua jornada, ele começaria a perceber que a verdadeira batalha não estava fora de si, mas dentro. O homem que ele queria destruir não estava no imperador, mas em si mesmo. A dor que ele sentia não era apenas a perda de sua família, mas a perda daquilo que ele achava que era o centro de sua identidade. Mas, como toda sombra, essa dor também era uma oportunidade de crescimento. A dor é, muitas vezes, o maior dos professores, mas para aprender com ela, devemos estar dispostos a olhar para ela de frente. Máximos, em sua luta na arena, não estava apenas lutando contra outros gladiadores. Ele estava lutando contra seus próprios demônios, contra a raiva, o ódio, a tristeza e a desolação que tomaram conta de sua alma. Cada vez que ele caía, ele se levantava mais forte, não porque ele tinha se tornado mais físico, mas porque ele começava a perceber que a verdadeira força não vem do corpo, mas da alma. E foi assim que Máximos começou a entender que sua dor, em vez de destruí-lo, estava o moldando. Ele se tornou um homem novo, mas esse novo homem não era o mesmo que ele tinha sido. O que ele havia perdido, ele não podia mais recuperar. Mas ele poderia criar algo novo com o que restou. Ele percebeu que para encontrar a paz, ele não precisava mais da vingança.
O que ele precisava era se libertar do ciclo de ódio que o consumia. A verdadeira redenção não estava em destruir os outros, mas em destruir a necessidade de destruir. Isso não era apenas uma batalha no campo de batalha, mas uma batalha interna. Mas essa batalha não seria fácil. Mesmo após derrotar o imperador, Maximus teve que enfrentar a sua própria morte. Ele sabia que não havia mais nada que ele pudesse conquistar neste mundo. A sua única verdadeira vitória foi a capacidade de abraçar sua própria humanidade. Ele morreu, mas não com rancor, não com ódio. Ele morreu com a paz que vem de saber que, ao fim de tudo, o que mais importa é como lidamos com a dor e o sofrimento. Não somos definidos por nossas perdas, mas pela maneira como escolhemos lidar com elas. Maximus não foi destruído pela dor, ele foi transformado por ela. Ele não era mais o homem que havia perdido sua família. Ele era o homem que havia encontrado algo mais importante, a capacidade de se regenerar, de renascer das cinzas da sua própria dor. E essa é a maior lição que podemos aprender. A dor é inevitável, mas a escolha de como ela nos afeta está em nossas mãos. Podemos permitir que ela nos destrua, ou podemos permitir que ela nos transforme. O que você faria com a dor que carrega? Deixe que ela te queime, que te purifique, que te transforme. Porque no final, o que importa não é o que perdemos, mas o que escolhemos ser depois de tudo. E assim, ao final, a verdadeira vitória não é a vingança ou a conquista, mas a paz interior que vem da aceitação de que, no fim, a dor é o fogo que nos torna mais fortes. Quando Maximus entra na arena, ele não está apenas lutando pela sua sobrevivência física. Ele está travando uma batalha psicológica e emocional, uma luta contra a própria perda de identidade. Ao longo do tempo, a arena se torna um reflexo da sua alma, cheia de sangue, suor e desespero, mas também um campo de reconfiguração, onde ele começa a descobrir que a morte física pode ser mais simples do que a morte espiritual. O conceito de shadow, sombra, conforme desenvolvido por Carl Jung, é fundamental nesse momento da jornada de Maximus. Ele está sendo forçado a confrontar sua própria sombra, as partes de si mesmo que ele não queria admitir, mas que sempre estiveram lá. A raiva, o desejo de vingança, a tristeza, o luto, esses sentimentos obscuros estavam sempre à espreita, prontos para consumir a alma de Maximus. E é quando ele começa a reconhecer a sombra em si mesmo que a transformação realmente começa. O primeiro passo para a individuação de Maximus é olhar para suas trevas internas sem medo, sem condenação. Porém, essa jornada não é solitária. Ao lado dele estão outros gladiadores, igualmente quebrados pela vida, mas com algo em comum. Todos foram arrancados de suas identidades, forçados a lutar pela sobrevivência. Cada um deles representa uma faceta diferente do ser humano, um aspecto da psique que Maximus, por um momento, deve entender. O velho gladiador, por exemplo, é a figura da resistência passiva, alguém que se conforma com a dor e a humilhação e tenta simplesmente sobreviver. O jovem gladiador, cheio de esperança e energia, é a juventude que ainda não conhece a crueldade do mundo. E, finalmente, o gladiador traidor, que se entrega à brutalidade, esperando que a violência externa seja a única forma de lidar com a dor interna. Esses personagens representam diferentes maneiras de lidar com o sofrimento, mas nenhum deles é a resposta para a crise existencial de Maximus. Ele deve encontrar sua própria resposta, sua própria maneira de lidar com o sofrimento. E é a partir desse ponto de conflito interno e externo que o arquétipo do herói se revela. No caminho do herói, há sempre um ponto de virada onde ele deve fazer uma escolha radical, sacrificando algo profundamente valioso para alcançar o objetivo maior. Para Maximus, essa escolha surge quando ele percebe que, para alcançar a verdadeira liberdade, ele deve renunciar à ideia de vingança. O seu desejo de destruir o imperador
é, na verdade, uma prisão. Quanto mais ele se apega a essa vingança, mais ele perde sua própria humanidade. Esse momento de clareza vem quando ele se confronta com a própria morte. Enquanto luta na arena, a morte se torna uma possibilidade constante. Cada batalha é uma aproximação da morte. E ao olhar para seus adversários, Maximus vê neles algo que o assusta: a resignação. Eles não estão mais lutando por um propósito nobre, mas apenas por sobrevivência. Eles são fantasmas, sombras de si mesmos. Maximus percebe que para ser verdadeiramente livre, ele deve morrer para essa versão de si mesmo. O homem em busca de vingança, o homem que não sabe mais o que fazer com sua dor. A simbologia da morte é forte aqui. A morte não é apenas o fim de uma vida, mas o fim de uma maneira de viver. Maximus, ao ser forçado a confrontar sua própria morte, encontra o que realmente importa: a paz interior. A morte, então, se torna uma metáfora para a libertação da alma. Na filosofia de Nietzsche, a ideia do Übermensch, além do homem, é essencial. Para Nietzsche, o ser humano não deve ser um mero espectador de sua própria vida. Ele deve ser o criador de seu próprio destino. Maximus, ao transcender seu desejo de vingança e abraçar sua dor, começa a se tornar esse Übermensch. Ele não é mais um homem que é definido pelas circunstâncias externas, mas um homem que cria significado para sua própria existência, mesmo no meio da desolação. O imperador Commodus, o grande antagonista da jornada de Maximus, representa a corrupção do poder e o vazio existencial que acompanha aqueles que buscam controle a qualquer custo. Commodus não é apenas um governante cruel, mas a personificação do narcisismo e da vaidade humana. Ele não vê a vida como algo sagrado, mas como um jogo de poder onde os outros são apenas peças a serem manipuladas. Ele é o oposto de Maximus. Enquanto Maximus, apesar de sua dor, busca sentido e redenção, Commodus busca apenas satisfazer seu ego e manter seu domínio. O confronto entre eles, então, não é apenas físico, mas uma luta simbólica entre duas visões de vida. Para Maximus, a verdadeira liberdade não está na vingança, mas na renúncia ao poder. Para Commodus, a única liberdade é a dominação dos outros. Quando Maximus finalmente derrota Commodus, não é apenas uma vitória física. Ele está, de certa forma, derrotando a própria ideia de que o poder e o controle são as respostas para o sofrimento humano. A verdadeira vitória não é a conquista, mas a transcendência. A luta de Maximus não é mais contra o Império, mas contra a tirania interna da necessidade de controle. Ele percebe que o verdadeiro império que deve ser conquistado é o império da mente e da alma. Ao fim da jornada de Maximus, ele retorna para o que poderia ser considerado seu lar. No entanto, não é um lar físico. Maximus, após sua vitória na arena, não retorna ao mundo que ele conhecia. Em vez disso, ele retorna a si mesmo. Ele finalmente encontra a paz, não porque derrotou seus inimigos, mas porque se reconciliou com sua dor e com sua própria humanidade. Ele abandona o ciclo de violência e vingança e, com isso, encontra a verdadeira liberdade. A jornada de Maximus reflete a jornada de todos nós. Em algum momento de nossas vidas, somos todos confrontados com a dor, a perda e a injustiça. Podemos ser quebrados por essas experiências, ou podemos usá-las como catalisadores para a transformação. Maximus não é apenas um gladiador na arena. Ele é um símbolo de todos nós, lutando para encontrar sentido e redenção em um mundo cheio de sofrimento. Ele nos ensina que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, sempre podemos controlar como reagimos. No final de sua jornada, Maximus não deixa um império de ouro ou de conquistas materiais. O que ele deixa é algo mais valioso: o exemplo de que a verdadeira força está na capacidade de se transformar, de se reinventar diante da adversidade. Seu legado não é apenas uma questão de batalhas vencidas, mas da maneira como ele enfrentou sua própria destruição e renascimento.
Sua vida se tornou um símbolo de como podemos nos tornar mais do que nossos sofrimentos, mais do que nossos traumas e perdas. Ele nos ensina que mesmo nas maiores escuridões podemos encontrar a luz. E assim, o legado de Maximus perdura, não como um herói que venceu, mas como um homem que soube morrer para si mesmo e com isso encontrou a verdadeira liberdade. No silêncio da arena, onde o sangue foi derramado e o poder se desintegrou, Maximus encontrou sua verdadeira vitória. Não era a conquista do império ou a vingança que importava, mas a libertação de sua alma, a transformação interna que transcendeu a dor e a perda. Ele se tornou imortal, não pela glória das batalhas vencidas, mas pelo exemplo de que a verdadeira força reside na nossa capacidade de nos reinventarmos, de buscar redenção nas adversidades mais profundas. Maximus não deixou um império físico, mas um legado imortal. A liberdade da alma que, quando confrontada com a morte, escolhe a vida, a mudança, a evolução. Ele nos ensina que, mesmo no abismo da dor, podemos renascer mais fortes, mais inteiros, mais humanos. Se essa jornada de transformação tocou sua alma e você busca encontrar significado na dor, na luta e na superação, inscreva-se no nosso canal agora. Não deixe que a vida passe sem aprender as lições mais profundas sobre o ser humano e o poder que todos nós temos de nos reinventar. Acompanhe nossos vídeos, compartilhe essa mensagem e seja parte de uma comunidade que busca crescer, se transformar e entender os mistérios da psique humana. O verdadeiro herói não é aquele que vence batalhas, mas aquele que encontra sua verdadeira força ao enfrentar seus maiores desafios. Está pronto para essa jornada? Se inscreva e nos acompanhe.